Alguma vez sentiu que, ao levantar-se de uma cadeira, precisa daquele empurrãozinho extra com as mãos? Ou que carregar os sacos das compras do supermercado parece uma tarefa muito mais pesada do que era há uns anos? Essa sensação de que a força nos está a escapar pelos dedos não é imaginação sua e não é simplesmente a idade a chegar. É uma condição real chamada sarcopenia, a perda de massa muscular, que nos rouba a independência, nos deixa mais vulneráveis a quedas e nos impede de desfrutar plenamente da vida, seja a brincar com os netos ou a cuidar do nosso jardim. É uma realidade dolorosa que muitos de nós enfrentamos em silêncio, achando que é inevitável. Mas e se eu lhe dissesse que não tem de ser assim? E se existisse uma forma de travar e até reverter este processo, usando algo incrivelmente simples, algo que talvez até já tenha no seu frigorífico? Neste vídeo, vamos desvendar o segredo por trás de uma simples colher de um alimento específico à noite, e vamos explorar outros hábitos e alimentos fáceis de adotar que, em conjunto, podem reconstruir a sua força, devolver-lhe a energia e a confiança. Fique comigo até ao fim, porque a última dica é talvez a mais surpreendente e pode ser a peça que faltava para transformar a sua saúde. Vamos então mergulhar neste segredo que pode começar a mudar a sua força a partir de hoje à noite. A grande promessa do título, aquela colher de chá de um alimento à noite, é mais do que um truque, é o início de uma nova estratégia. O que acontece é que, durante a noite, o nosso corpo entra num longo período de jejum. Se não lhe dermos os blocos de construção certos, ele pode começar a ir buscar energia aos nossos músculos, desfazendo o tecido muscular que tanto precisamos. É um processo lento e silencioso que, ao longo dos anos, resulta naquela fraqueza que sentimos. A solução é fornecer ao corpo uma fonte de proteína de digestão lenta antes de dormir. Esta proteína vai libertando aminoácidos, os tijolos dos músculos, de forma gradual durante toda a noite, alimentando o processo de reparação e construção muscular em vez do de destruição. E qual é um dos melhores alimentos para isso, que é comum em Portugal e fácil de encontrar? O queijo fresco ou o requeijão? Sim, é tão simples quanto isso. A proteína principal nestes laticínios é a caseína, famosa pela sua digestão lenta. Não precisa de comer uma grande quantidade. Começar com 2 ou 3 colheres de sopa, cerca de 1 hora antes de se deitar, é o suficiente para dar ao seu corpo as ferramentas de que ele precisa. Pode comer simples, ou para o tornar mais saboroso e ainda mais benéfico, junte-lhe umas nozes partidas ou uma pitada de canela. As nozes adicionam gorduras saudáveis e a canela ajuda a regular o açúcar no sangue. Pense nisto como dar uma equipa de construção noturna ao seu corpo. Em vez de acordar um pouco mais fraco, acorda com os músculos a terem sido reparados. A minha tia-avó Maria, que tem 78 anos, começou a fazer isto há uns meses. Queixava-se de que já não conseguia levantar o regador cheio para as suas sardinheiras. Depois de adotar este pequeno hábito, ela ligou-me toda contente a dizer que não só já conseguia regar as flores sem dificuldade, como sentia mais energia para as suas caminhadas matinais. Claro que este hábito noturno é poderoso, mas funciona ainda melhor quando o resto do dia também está alinhado com o objetivo de ganhar força. E isso leva-nos a outro alimento fundamental, o ovo. Muitas pessoas com mais de 60 anos, por receio do colesterol ou por hábito, não comem proteína suficiente ao pequeno almoço. Começam o dia com pão com manteiga e um galão. Isto dá uma energia rápida que depressa desaparece e não fornece quase nada para os músculos. Começar o dia com 1 ou 2 ovos, seja cozido, escalfado ou mexido com um fio de azeite, é uma das melhores coisas que pode fazer. O ovo é uma fonte de proteína completa, de altíssima qualidade, que o vai manter saciado por mais tempo e que começa logo de manhã a fornecer material para a construção muscular. A combinação de uma boa dose de proteína logo pela manhã e outra de libertação lenta à noite cria um ambiente ideal no seu corpo para combater a perda de músculo. Não se trata de fazer dietas complicadas, mas sim de fazer escolhas inteligentes nos momentos-chave do dia.
Agora que já estabelecemos a importância de fornecer ao corpo os tijolos certos, ou seja, a proteína nos momentos-chave, precisamos de falar sobre o passo seguinte. Porque de nada adianta ter um monte de tijolos se não houver um sinal para os trabalhadores começarem a construir a parede. Esse sinal para os nossos músculos é o exercício de resistência. Sei que a palavra exercício de resistência pode assustar. Talvez imagine ginásios barulhentos, pesos enormes e pessoas muito mais jovens. Mas esqueça tudo isso. O exercício de resistência mais eficaz para si pode ser feito no conforto da sua sala, usando o objeto mais comum de todos, uma cadeira. O movimento mais fundamental e importante que podemos praticar é o de levantar e sentar. Faça isto 10 vezes seguidas, de forma controlada, sem se atirar para a cadeira na descida e sem usar as mãos para se impulsionar na subida. Este simples movimento trabalha os maiores músculos do nosso corpo, os glúteos e as coxas, que são essenciais para o equilíbrio, para caminhar e para nos proteger de quedas. Outro exercício fantástico? Use a parede da sua sala. Coloque-se a cerca de um braço de distância da parede com os pés firmes no chão. Incline-se para a frente e coloque as mãos na parede, à largura dos ombros. Agora, dobre os cotovelos e aproxime o peito da parede, e depois empurre para voltar à posição inicial. São flexões de parede. Trabalham o peito, os ombros e os braços, músculos vitais para empurrar, levantar objetos e até para nos ampararmos numa queda. E para os braços, não precisa de halteres. 2 latas de feijão ou 2 garrafas de água de meio litro são perfeitas. Sentado ou de pé, com os braços ao lado do corpo, dobre o cotovelo e traga a lata ou a garrafa até ao ombro e depois baixe lentamente. Faça isto 10 vezes com cada braço. O segredo não é a quantidade de peso, mas a consistência. Fazer estes 3 exercícios simples, 3 ou 4 vezes por semana, envia uma mensagem clara ao seu corpo. Preciso destes músculos. Por favor, usa a proteína que comi para os fortalecer. É esta combinação de nutrição e estímulo que cria a verdadeira magia. Mas há outro elemento, muitas vezes esquecido, que é como o óleo que lubrifica toda esta máquina. A hidratação. A desidratação, mesmo que ligeira, pode diminuir a força muscular em até 10%. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Se lhes falta água, a comunicação entre os nervos e os músculos fica comprometida, e eles não conseguem contrair com a força máxima. Beber água ao longo do dia é fundamental. Mas tenho um pequeno truque para si. Ao acordar, o seu primeiro copo de água pode ser ainda mais poderoso. Junte-lhe uma pequena pitada de sal marinho integral, não o sal refinado de mesa, e umas gotas de sumo de limão. O sal fornece eletrólitos como o sódio e o potássio, que são cruciais para dar a função muscular e nervosa, e que perdemos durante a noite. O limão ajuda a estimular o sistema digestivo. Esta simples bebida matinal reidrata e remineraliza o seu corpo de forma muito mais eficaz do que a água simples. E falando em minerais, há um que é o rei da função muscular, o magnésio. O magnésio participa em mais de 300 reações bioquímicas no corpo, incluindo a contração e o relaxamento muscular. A falta de magnésio pode levar a cãibras, espasmos e fraqueza geral. Onde o podemos encontrar facilmente na nossa alimentação portuguesa? Nos tremoços. Um pires de tremoços é um lanche fantástico e rico em magnésio. As amêndoas, as sementes de abóbora, os espinafres e o chocolate preto, com mais de 70% de cacau, são outras fontes excelentes. Integrar estes alimentos na sua rotina garante que os seus músculos não só têm os tijolos, proteína, e o estímulo, exercício, mas também os minerais essenciais para funcionarem na perfeição. Como pode ver, recuperar e construir a força depois dos 60 não depende de uma única solução mágica, mas sim de um conjunto de pequenos hábitos inteligentes que trabalham em harmonia. Trata-se de dar ao seu corpo o que ele precisa, quando ele precisa. Começamos com a ideia de uma simples colher de queijo fresco ou requeijão à noite, para fornecer uma corrente constante de proteína durante o sono,
protegendo e reparando os seus músculos enquanto descansa. Vimos como é crucial complementar isto com uma boa fonte de proteína logo ao pequeno almoço, como os ovos, para começar o dia com o pé direito. Depois, percebemos que a nutrição por si só não é suficiente. Precisamos de dar aos músculos uma razão para crescerem, e isso vem com exercícios de resistência simples que podemos fazer em casa com uma cadeira, uma parede ou até mesmo com latas de grão de bico, provando que não é preciso um ginásio para ser forte. Juntamos a isto a importância vital da hidratação, com o truque de adicionar uma pitada de sal e limão à primeira água do dia para otimizar a função muscular, e a necessidade de garantir que temos magnésio suficiente na nossa dieta, através de alimentos deliciosos como os tremoços ou as amêndoas. E agora, a dica final que lhe prometi no início, a mais simples de todas e que pode começar a aplicar assim que este vídeo acabar. É algo que a maioria de nós faz todos os dias: caminhar. Mas o segredo não é apenas caminhar, é caminhar com intenção. Em vez de arrastar os pés, concentre-se em cada passo. Sinta o calcanhar a tocar no chão primeiro, depois role o pé para a frente e empurre com a ponta dos dedos para dar o passo seguinte. Mantenha as costas direitas, o abdômen ligeiramente contraído como se estivesse a tentar fechar umas calças um pouco apertadas e balance os braços de forma natural a partir dos ombros. Esta forma de caminhar transforma um simples passeio num exercício de corpo inteiro. Ativa os glúteos, as pernas, o core e até os músculos das costas e dos braços. Além disso, ao caminhar ao ar livre, expõe-se à luz do sol, a nossa melhor fonte de vitamina D, que é absolutamente essencial para a saúde dos ossos e para a função muscular. Pequenas mudanças podem fazer uma diferença gigantesca. Não precisa de mudar tudo de uma vez. Escolha uma coisa. Talvez hoje à noite, experimente as colheres de queijo fresco. Amanhã, quando vir o telejornal, levante-se e sente-se da sua cadeira durante os anúncios. Pequenos passos, dados de forma consistente, levam a grandes resultados. A sua jornada para recuperar a força e a vitalidade começa com uma única decisão. E agora? Eu gostava muito de saber a sua opinião. Tem algum truque ou hábito que o ajuda a manter-se forte e ativo? Partilhe-lhe a sua sabedoria nos comentários abaixo. A sua experiência pode ser a inspiração que outra pessoa precisa para começar. Se gostou deste vídeo e o achou útil, por favor, não se esqueça de deixar um gosto. Esse simples clique ajuda imenso o nosso canal a ser recomendado a mais pessoas que, tal como você, procuram formas de viver melhor. E claro, se ainda não o fez, convido-o a subscrever o canal e a clicar no sininho das notificações. Assim, não irá perder nenhum dos nossos próximos vídeos, cheios de conselhos práticos para viver com mais saúde, alegria e independência depois dos 60. Lembre-se, a idade é apenas um número no bilhete de identidade. A sua força, a sua energia e a sua capacidade de desfrutar da vida, essas são escolhas que pode fazer todos os dias. Um grande abraço, com votos de muita saúde e até a próxima.